Feliz sábado a todos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez. Convido vocês a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus 4, vamos ler o verso 18, 19 e 20. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-me. Hoje é um sábado do ministério pessoal, né? Sobre missionários. E nós vamos destacar aqui a vida de um personagem bíblico, por nome Pedro. Nós vamos ver um pouquinho aqui a respeito da história de Pedro. E eu creio que tem algumas coisas aqui na vida desse homem que a gente vai se identificar um pouquinho, né? Primeira lição aqui que nós vamos tirar para nós. Jesus ia passando e Pedro estava ocupado na sua função. Qual que era a função de Pedro? Pescador, né? Pedro era pescador. Ele sobrevivia daquilo ali era o trabalho diário dele. Todos os dias ele ia ao mar pescar. E agora passa um homem ali na praia. Ele já tinha ouvido falar sobre o Messias, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, ele sabia quem era Jesus. E agora Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, eu tenho uma proposta para você. Você é muito bom em pegar peixe, mas eu quero que você agora seja pescador de homens. Em outras palavras, você vai ser um missionário. E aí, quanto tempo Pedro levou para responder Jesus e tomar aquela decisão? A Bíblia diz que foi imediatamente. Então, o que ele fez? Ele pegou as suas redes, ele pegou os seus apetrechos, ele pegou aquilo que era o seu sustento, deixou de lado e começou a seguir Jesus. Aí a pergunta, né, para nós. Se Jesus chegasse hoje para você e falasse: deixe o teu emprego, deixe o teu serviço, deixe os seus afazeres e vem e siga-me, qual seria a nossa resposta? Jesus chegasse para você e falasse: ó, eu sei que é o teu ganha-pão, eu sei que você vive disso aí, mas eu quero que você abandone o teu serviço, o teu emprego e venha e me siga. A partir do momento que Pedro começou a seguir Jesus, ele não foi mais pescar no rio. Ele não embarcou mais lá no seu barquinho, né, e foi para o mar em busca de peixe. Pelo contrário, o barco de Pedro, né, aqueles barcos ali ficaram abandonados ali na praia. E ele então começou a seguir Jesus. Quando vem o chamado, né, de Deus para nós, muitas vezes a gente enrola bastante, a gente demora a responder, às vezes a gente acha desculpas, né, para não seguirmos a Jesus. Muitas vezes nós passamos a confiar em nossos próprios méritos, muitas vezes queremos confiar no trabalho que nós temos e não abrimos mãos, né, de certas coisas, porque nós confiamos em coisas materiais e não em Deus. Aí vem aquela questão lá de Hebreus, que é a questão da fé.
Você falar que tem fé é muito fácil. Agora você mostrar a sua fé, né? Demonstrar essa fé através das suas obras, aí é totalmente diferente. Então a pessoa provar que tem fé é quando ele deixa tudo e começa a seguir Jesus. E foi o que Pedro fez. Ele simplesmente abandonou tudo na mesma hora, ele não enrolou, na mesma hora ele abandonou tudo e começou então a seguir o Mestre. Agora abra a sua Bíblia, o próximo livro aí para frente, né? Marcos capítulo 14. Então Pedro passa a seguir Jesus, e olha o que aconteceu aqui. Marcos capítulo 14, no verso 27 em diante. Marcos 14, a partir do verso 27. Disse-lhe Jesus falando ali, né? Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Aqui Jesus estava dando um aviso. Jesus chamou os discípulos e falou para eles: olha, vocês vão ver algo que vocês não estão acostumados a ver no dia a dia de vocês. Existem algumas profecias que falam a respeito de um pastor que seria ferido. E eu sou esse pastor que você ferido. E vocês vão se escandalizar com isso. Por quê? Porque eles não esperavam aquilo ali. O que os discípulos estavam esperando de Jesus? Os discípulos esperavam que Jesus fosse lá, conquistasse ali o reino, né? Derrubasse o reinado ali e estabelecesse o seu reino terrestre e desse, né, uma função ali para cada discípulo, cada um ia se tornar um ministro, alguém importante ali no reino, e eles iriam reinar, né, ali naquele período. Jamais passou na mente deles que o líder deles iria ser preso e morto. Eles nunca imaginaram isso. E agora Jesus vem e fala para eles: olha, vocês vão se escandalizar. Vai acontecer uma coisa que vocês não estão esperando. E aí, Pedro, né? Como sempre. Pedro, ele era uma pessoa meio agoniada. Pedro, primeiro ele falava para depois ele pensar. Ele agia para depois raciocinar o que ele tinha feito. Então ele era meio agoniado, né? A Bíblia diz que ele era técnico, sei lá, nem sabe mais o nome, né? Mas ele era um pouco agoniado. E ele queria as coisas rápidas. E também era daquele que sabia tudo e mais um pouco. E aí olha o que ele responde aqui, né? Em vez de ficar caladinho, né? Todo mundo. Mas aí os outros discípulos ficaram quietos. Pedro não. Verso 29. Pedro, né, tomando a palavra, disse: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Ou seja, ele garantiu, né, que ele não iria, né, se escandalizar. Jesus então diz para ele: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Verso 31. Mas ele, Pedro, né, diz com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizia os outros também. Então Jesus avisou, disse: olha, isso vai acontecer, né? Vão vir, vão me prender, vão me levar preso, né? O pastor vai morrer, as ovelhas vão ficar dispersas. E Pedro: não, senhor, não se preocupa não, eu estarei do seu lado. Não importa a situação, eu vou estar ao seu lado. Ele diz: Pedro, eu vou te falar aqui. Você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, você terá me negado 3 vezes. Pedro não acreditou naquilo.
E Pedro, confiado, né, nas suas palavras, no seu posicionamento, na sua força, ele disse assim: Senhor, se for preciso morrer contigo, eu morro também. Senhor, eu estou do teu lado, eu sou teu amigo, eu não vou abrir mão. Nós estamos juntos. Nossa amizade não foi achada no lixo, não. Nossa amizade é verdadeira. Aí os outros discípulos se empolgaram também, né? Não, eu também. E todos falaram a mesma coisa, né? Todos afirmavam. E a Bíblia diz que afirmavam com veemência. Ou seja, eles insistiam naquilo ali. Não, nós estamos do teu lado, Senhor. Não se preocupe, Jesus. Nós jamais iremos te abandonar. Quem já fez esse voto aqui? Quem já fez esse voto de nunca abandonar Jesus? A gente faz, né, esses votos. A gente faz o voto de nunca abandonar Jesus. E a gente fala que não importa o que acontecer, nós estamos do lado de Jesus. A gente fala diante de um público, né, diante da igreja, que a partir daquele momento nós vamos ter uma nova vida ao lado de Cristo, que nada, né, vai nos separar do amor de Deus. Aí a gente entra ali no batistério, né, e faz aquele batismo bonito, e a gente sai confiante que nada vai acontecer. E muitas vezes são problemas tão simples, muitas vezes são coisas que, se a pessoa parar, pensar um pouquinho, ele toma uma atitude totalmente diferente. Mas muitas vezes nós agimos tal qual o Pedro agiu. E a gente começa a tomar decisões nas nossas vidas sem pensar. E muitas vezes a gente se afasta de Deus por motivos banais. Às vezes uma coisa tão sem lógica é motivo para nos afastar de Deus. Às vezes uma história mal contada é o suficiente para afastar alguém dos caminhos de Deus. E muitas vezes nós mesmos começamos a colocar coisas, empecilhos no nosso caminho para nos afastar de Deus. Quando a gente começa muitas vezes a olhar para a igreja e começar a achar apenas críticas, né, e problemas, e nós como os melhores. E aí as promessas, né, que são feitas ao longo da caminhada cristã são promessas que são quebradas. Então, tanto Pedro como os demais apóstolos, todos afirmaram, né, que de modo nenhum negariam Jesus. Como que tem sido a nossa vida, né, o nosso dia a dia? Como que nós temos nos comportado aí no mundo afora, diante das pessoas que muitas vezes não nos conhecem? E às vezes é o momento de você agir como um cristão, e aí a pessoa olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, da lá também não tem outro olhando, então eu vou disfarçar um pouquinho aqui. O cristianismo, né, ele tem que ser total, né? Então aquilo que a pessoa promete, ele tem que cumprir. Continuando ainda aqui, né, o relato da vida desse homem, ainda no capítulo 14, aqui na minha Bíblia, é só virar a página, do verso 66 em diante, veja o ocorrido. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquentando, estava ali perto do fogo, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali em volta: Esse é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque tu também és judeu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais.
e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. E aí ele se retirou dali e chorou. Agora, interessante nesse relato é que quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. Pedro tentou enfrentar, realmente, né? Ele tentou cumprir o que ele falou. Ele disse: não, eu prometi para Jesus que eu não ia, né, arredar o pé, eu estaria com ele. E ele puxou da espada e ele tentou rachar um dos soldados ali bem no meio. Mas aí o soldado desviou e pegou só na orelha, né, e arrancou a orelha do soldado. E aí, quando a coisa apertou mesmo, Pedro deu um passo para trás. E aí levaram Jesus preso. Mas aí, Pedro continuou acompanhando de longe. E agora Jesus estava ali perante o Sinédrio, e Pedro, então, de longe, ele começa a entrar ali, vai pelos cantinhos, e aí ele ficou ali, né, acompanhando a cena de longe. Passa uma das criadas do sumo sacerdote, dá uma olhada assim no Pedro, de cima a baixo, e diz assim: não, esse camarada está diferente. Primeiro, ele não está fumando. Segundo, ele não tem um cordão de ouro pendurado. Terceiro, eu não estou vendo ele com uma latinha de cerveja na mão. Eu estou vendo que o jeito dele é um pouco diferente. E aí ela chegou para ele e disse assim: eu acho que tu também faz parte da turma desse Jesus aí, né? Eu também no lugar dele. Ele disse: não. Nem conheço esse homem. Aí ele saiu dali e foi para um outro lugar. Quando ele chegou ali naquele outro lugar, as outras pessoas começaram a olhar para ele. E aí disseram assim: aquele ali também é da turma daquele Jesus. Olha o jeito dele, ele é diferente, ele não é igual aos outros que estão aqui. O jeito dele falar, o jeito dele andar, tudo isso mostra que ele é diferente. E aí começaram a falar: ele está junto com Jesus. Ele é da mesma turma de Jesus. Os outros fugiram, mas ele está aqui, ele faz parte. E aí Pedro, então, naquele momento, ele pensou: eu preciso agora fazer algo diferente para que as pessoas não me reconheçam como um cristão. E quantas vezes você tem feito isso? Eu preciso agir diferente aqui nesse lugar, porque as pessoas vão olhar para mim, vão me ver como um cristão e vão dizer: não, ele é diferente de todo mundo. E aí sabe o que Pedro começou a fazer? Ele começou a xingar. Ele começou a soltar uns palavrão lá, bem pesado lá no meio dos outros, que era para os outros olhar e falar: não, ele não é crente, né? Porque ele está xingando. Mesmo assim, ele não conseguiu disfarçar. Porque quando a pessoa se torna um cristão verdadeiro, quando a pessoa encontra Jesus, quando a pessoa começa a andar com Jesus, as coisas mudam de tal forma na vida dessa pessoa, que mesmo para ele abandonar os caminhos de Deus e voltar para o lamaçal do pecado, ainda assim existe um processo. E esse processo não é assim do dia para a noite. Esse processo ele demora um pouco. Então, ele não vai conseguir, né, de uma única vez se disfarçar e sair do meio do mundão e as pessoas olhar para ele e falar: esse aqui é um ímpio, esse aqui é um perdidão, esse aqui é da quebrada. Ele não vai conseguir fazer isso. É necessário um processo, ele vai ter que se esforçar para aquilo ali. E foi o que Pedro fez, ele se esforçou ali para disfarçar, né, para mostrar para as pessoas que ele também era um deles e que não fazia parte do grupo de Jesus. E eu lembro, né, que é aquele detalhe, né? A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo depois que for grande, né, ele vai continuar. E a gente, desde pequenininho, né, foi ensinado no caminho certo, no caminho da salvação.
Mas aí tem aquela fase, né? Principalmente o tal do menino homem, né? Que fala, né? Ele quer sempre dar um passo a mais. E aí, por influência, né, de amigos, aí aquela fase, né, dos 12, 13, até os 15 anos de idade, aonde o rapazinho pensa, né, que ele consegue ter domínio das coisas e sabe o que é certo e o que é errado, não sabe de nada. A gente só vai descobrir isso com 45 anos. Mas aí, né, eu e os dois irmãos, homens, né, que eu tenho, a gente achava que sabia tudo mais um pouco. E aí a gente começou a fazer amizade, né, e amizades fora ali do ciclo da igreja. E aí a gente começou, não, mas peraí, o que a gente tem que ser diferente? Então a gente tem que ser doidão, né, igual os outros amigos, né? Vamos ser doidão? Vamos. Aí combinamos, né, os três que ser doidão. Primeira coisa, tem que aprender a andar igual doidão. Como é que vamos fazer? Vamos lá. Aí nós treinamos bastante isso aí, né? Segunda coisa, ser valente, né? Não levar desaforo para casa. Só que essa parte não deu muito certo, não. Terceira coisa, vamos beber. Ah, vamos beber? Vamos. Não tem coragem, não. Eu também não. Vamos. Como é que pede mesmo essas coisas? Eu falo, não sei, né? Não, vamos disfarçar então. Aí eu lembro que a gente comprou aqueles tubaína, né? Guaraná tubaína, que é meio amarelinho. E aí a gente compramos uma daquela, que vinha nas garrafas. E aí a gente pediu lá para o rapaz, ó, coloca lá naquelas embalagens de cerveja, naquele isopor. Hoje acho que não existe mais isso, né? Antigamente existia. Aí ele colocou, né, naquela embalagem de cerveja. Nós pedimos aqueles copinhos americanos, de cachaceiro mesmo. Aí colocamos, Guaraná, né? Um pouquinho para cada um. Aí sentamos ali e ficamos bibicando aquilo. Passa um e olha e diz, oxe, vocês não são crentes. Caiu tudo por terra, nossos planos. Né? Rapaz, mas que é isso? Estão pegando cerveja. Não, é Guaraná, é Guaraná. Então a gente tentou ali disfarçar, né? Mas fica, né? Aquilo ali está no sangue, né? Está na pessoa, né? E por mais que a gente tentava, né, ser diferente, né, se igualar ao mundão, era difícil. Né? Então, tinha que ter um esforço para aquilo ali. Então, o encontro com Cristo ele é muito forte. Ele muda a vida da pessoa de tal forma que a pessoa é notada. Onde quer que ele vá, as pessoas olham para ele e enxergam nessa pessoa um cristão. Então, veja, né, a importância. E aí Pedro, né, tentou, mas aí quando o galo canta a terceira vez, aí ele se lembrou das palavras de Jesus. E aquilo ali foi um choque, né, na vida de Pedro. E a partir daquele momento, aquele homem saiu dali e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aquele choro arrependido, um choro sincero de alguém que traiu um amigo que confiou tanto nele. Então, Pedro agora, a partir daquele momento, ele se tornou um novo homem. Ele não era totalmente convertido, mas a partir daquele momento, aquilo ali foi uma lição na vida de Pedro. A partir dali, Pedro nunca mais pecou? Não, ele teve os seus erros. Pedro, ele teve falhas, né? E eu falei Paulo, Pedro, ele teve uma discussão com Paulo feia. Ele discutiu que quase que foram mesmo na mão, os dois. E os dois missionários. Então não é porque a pessoa está dentro da igreja, não é porque ele é um pregador, não é porque é um líder de igreja, que ele não tem pecado. Ele tem suas falhas. Mas o detalhe e a diferença entre aquele que é falho, mas é cristão, é porque mesmo que ele falhe, mesmo que ele erre, ele reconhece que errou, ele volta atrás, ele pede perdão a Deus. Se ele ofendeu alguém, ele vai lá, pede perdão para a pessoa e ele volta de novo a andar nos caminhos do Senhor. O problema é errar e permanecer no erro. Esse é o problema. Assim como aquele que permanece fiel vai ter a vida eterna, a coroa da vida eterna no final, aquele que permanece no erro
no final também vai ganhar a coroa da morte eterna. Então, existe duas permanências: ou permanece no que é certo, ou permanece no que é errado. Isso aí quem vai escolher é o ser humano, né? É cada pessoa. Vamos agora ao próximo texto bíblico aqui, ainda falando de Pedro, né? Agora é o Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já havia aparecido para os discípulos. E já a terceira vez, né, que Jesus aparecia para eles. Então, na terceira vez que Jesus apareceu para eles, João 21, verso 15 para frente aqui. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Lá vem a resposta de Pedro de novo. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora, olha a ocasião que aconteceu isso aqui. Lembra lá que Pedro chorou arrependido, né, depois de ter negado o seu mestre. Agora aquele novo Pedro se encontra a terceira vez com Jesus ressuscitado. Jesus chega para ele e diz: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus diz assim: apacenta minhas ovelhas. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. Pedro respondeu 2 vezes da mesma forma, e a terceira vez um pouco diferente, mas a resposta de Jesus foi a mesma: apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? Aí eu fui lá no dinossauro, né? No dicionário. Fui buscar lá no dicionário. Apacentar é cuidar, é proteger, é guiar pelo caminho certo, né? Guiar pelos melhores caminhos. Isso é apacentar. Para quem que cabe exatamente esse texto aí? Você encaixa como uma luva em quem? Numa turminha, né? Numa turminha aqui da igreja. Não é todos não. Isso aqui se encaixa perfeitamente numa turminha chamada liderança de igreja. E a liderança da igreja começa onde? Com quem? Com todos aqueles que fazem parte da liderança da igreja. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que apacentar a igreja, tá? Que são as ovelhas. Cuidar, guiar pelos caminhos certos, vigiar. O que a ovelhinha está fazendo? Por que a ovelhinha não veio hoje no culto, né? Por que aquela ovelhinha ali resolveu desviar o caminho e está andando por caminhos perigosos? E aí os líderes, né, os pastores da igreja, que tem que cuidar, tem que apacentar. Então, liderança de igreja não é só vir aqui na frente e exercer uma função. Liderar a igreja resume-se nisso. O que Jesus falou para Pedro? Cuidar, apacentar as ovelhas. Por isso, existem os pastores. E os pastores são todos aqueles que são líderes. Tá? Quando você é líder de um departamento, você é a pessoa responsável, tá, por um grupo de pessoas que fazem parte daquele departamento. Então você é o pastor daquele departamento. Você é o líder que deve pastorear, apacentar e cuidar desse rebanho. E Jesus agora fala isso para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Como e quando isso iria acontecer?
Deixa eu ver aqui se é o próximo texto. Né? Eu monto o sermão que eu fico perdido. Mateus, capítulo 16. Volta um pouquinho lá no Mateus. Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. Aqui Jesus fala uma profecia para Pedro. Mateus 16, 18 e 19. Jesus falando com Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus agora fala essa profecia para Pedro, e agora ele repete, afirmando, quando ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Isso aí começou então a cumprir essa profecia lá na igreja primitiva. O que aconteceu? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu Pedro, tu. Tá? Jesus estava falando para Pedro, apontando para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra, tá? Aqui é o Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí Jesus dá mais algumas autoridades, né? Tanto para Pedro como para os demais apóstolos. O que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu, e desligar aqui vai ser desligado lá também. Autoridade eclesiástica, tá? Que foi o que eles ganharam ali de Jesus Cristo. Quando Jesus fala isso para Pedro, há muitas pessoas que interpretam mal. E aí vem aquele detalhe, né? A Bíblia mesmo se explica, né? Não tem necessidade, né, de uma interpretação humana, não existe necessidade disso. Quando começou a igreja primitiva, o apóstolo Pedro, ele se tornou um destaque na igreja primitiva. Vocês querem ver? Vamos lá em Atos. É melhor a gente ler do que eu falar, né? Atos capítulo 2. Atos 2, verso 37 e 38. Atos capítulo 2, verso 37 e 38. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a quem? Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Quem respondeu? Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora o verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Você sabe o que é isso? Uma pessoa pregar em um único sermão e quase 3.000 pessoas se batizar? Você sabe o que é isso? Eu nunca vi isso pessoalmente. Eu nunca vi. Eu acho que o número maior de batismo que eu já pude ver pessoalmente, assim, batizando, acho que umas 30, 40 pessoas. E a gente ainda fica admirado, né? Oh, hoje 40 pessoas batizou. Ah, foi feito um batismo, feito um apelo lá, você levantou 15 pessoas, 50 pessoas e foi para frente. E aceitaram o apelo para ser batizado. E Pedro, em uma única pregação, quase 3.000 pessoas foram batizadas.
Aí eu pergunto para vocês, um homem desse, será que ele era ou não era destaque na igreja primitiva? Claro que era destaque. Pedro se tornou o maior pregador da igreja primitiva. E Pedro então passou a liderar os discípulos. E tudo que acontecia, ele escorria lá. Pedro, como é que nós vamos fazer isso aqui? Pedro ia lá e dava as orientações. Tanto é que você vê aqui no relato bíblico. Ele termina a pregação, as pessoas vêm, procuram ele e depois procuram os outros discípulos. O destaque aqui sai para o nome de Pedro. Procuram Pedro e depois os outros discípulos. E agora o que a gente faz? Pedro se levanta e responde: sejam batizados. Ele deu a solução. E aí quase 3.000 pessoas foram batizadas. Mas não parou por aí, tem mais. Olha os feitos desse homem. Atos ainda no capítulo 3. Capítulo 3. A partir do verso 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o que ele fez? Levanta e anda. Eu conheço pelo menos os 2 coxos aqui do Peixoto. Quem de vocês tem coragem de chegar lá para ele e falar essas palavras aqui? Quer quanto? Quer 100 reais para ir lá? Agora ele disse que dá amigo. Pedro, um detalhe. O homem era coxo. Sabe o que é coxo, né? Uma pessoa que não anda. Ele não andava, ele nasceu, um problema nas pernas, ele não andava. Desde o nascimento, ele nunca tinha andado. Não é que ele acidentou lá e quebrou a perna e não estava andando. Ele nunca tinha andado. Todos os dias levavam ele à porta do templo para pedir esmola. Pedro, junto com João, vem para o templo. E aquele homem então estende a mão e pede uma esmola para eles. Imagina, você chega ali na porta do mercado, em algum lugar, está lá um paralítico, estende a mão e te pede uma esmola, te pede dinheiro. Você tem coragem de falar o que Pedro falou? Pedro disse: eu não tenho moeda de R$1, eu não tenho nota de R$100, eu nem Pix eu tenho para passar aqui para você, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que Pedro deu para aquele homem? A cura. Era o que aquele homem mais precisava, era o que ele queria, era a cura. E aí eu repito de novo: quem de nós tem coragem de falar essas palavras? Nenhum. Agora, por que falta isso em nós? Será que nós temos caminhado com Jesus da mesma forma que Pedro caminhou? É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Jesus não estava na terra, mas Jesus já tinha subido para o céu. E Pedro então chega lá e faz aquele homem se levantar. Um homem paralítico de nascença. E era um homem que havia andado com Jesus, Pedro. Jesus tinha ido embora para o céu. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus de Pedro. É o mesmo Jesus que nós adoramos hoje. Por que que nós não temos coragem de falar as mesmas palavras que Pedro falou para o paralítico? Nós não temos coragem de falar para o paralítico. Sabe por quê? Porque nós já vamos com a certeza de que não vai dar certo. É ou não é? E a pergunta é: cadê a nossa fé?
Ah, mas aí eu chego lá e digo, eu tenho fé, bora lá. Aí vai lá, fala para o paralítico, em nome de Jesus, levanta ele. O cara se esforça e não levanta. Ei, vergonha, hein? Aí cai tudo por terra, meu irmão. Aí... Aonde está o problema? Aonde está o problema? Nós temos medo, né? Quando vem a verdade, né? É difícil, né? Para a gente responder. Mas o problema está em mim. O problema sou eu. O problema está em mim. O problema não está lá no paralítico. O problema não está em Jesus. O problema é eu. Eu sou o problema. E aí, por isso, jamais eu vou conseguir chegar lá, estender a mão para o paralítico e mandar ele se levantar. Mas aí eu tenho coragem de bater no peito e falar assim, eu estou seguindo o mesmo Jesus que o Pedro seguiu. Eu estou sendo fiel a Deus tanto quanto o Pedro foi. Aí eu tenho que botar um ponto de interrogação. Eu não posso afirmar isso. Aí vocês acham que acabou por aí? Não, tem mais. Capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aqui é outra coisa também que é extraordinário, impressionante. Pedro, quando pregava, as pessoas se maravilhavam, as pessoas ficavam de boca aberta, as pessoas não viam assim o tempo passar diante da pregação de Pedro. Mas aí as informações começaram a correr. E alguém perguntou assim: em qual universidade Pedro se formou? Qual foi a teologia que esse homem fez? Quem foram os mestres desse homem que prega assim com tanta sabedoria? E a resposta é: você sabe quem que é esse Pedro aí? Não, quem que é ele? Ele é pescador. Ele é um homem indouto. Esse homem nunca frequentou uma faculdade. Esse homem nunca fez teologia. Ele não tem um diploma de doutorado. No entanto, quando Pedro pregava, vidas eram transformadas. Aí o que acontece? Muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, nós confiamos naquilo que nós temos nas mãos e deixamos de confiar em Deus. O que nós precisamos fazer? Se entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus guie a nossa vida. Quando a pessoa se entrega nas mãos de Deus, maravilhas acontecem na vida dessa pessoa. Coisas extraordinárias, coisas incríveis acontecem. O que nós precisamos fazer é apenas uma coisa, né? Uma palavrinha tão pequena: crer. Mas crer de verdade. Andar com Jesus. Ser submisso ao Senhor. A lição falou, né, sobre submissão. Nós precisamos ser submissos ao Senhor. O que é ser submisso ao Senhor? Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. E aí as coisas começam a acontecer, né, de forma extraordinária. E o último texto aqui, né, de mais um ocorrido aqui que aconteceu na vida desse homem. Mais um pouquinho para frente, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Verso 36 ao 41. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia.
E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estava com elas. Olha que coisa triste, né, que aconteceu. Uma irmã, por nome Tabita, né, traduzido Dorcas, ela era muito boazinha, ela ajudava todo mundo, ela fazia festas para as irmãs, e um dia ela adoeceu. E a doença dela se agravou de tal forma que ela faleceu. Quando ela faleceu, houve uma grande comoção. E aí, Pedro estava numa cidadezinha perto, e aí então chamaram o apóstolo Pedro para o velório. Pedro foi convidado para participar do velório da irmã Dorcas. Não é assim que acontece? Quando morre, né, algum irmão, alguma pessoa querida, então é anunciado, né, que a pessoa morreu, e é chamado então a liderança da igreja, o pastor, né, para vir ali naquele velório e fazer o culto fúnebre. E foi isso que fizeram. Chamaram Pedro então para participar lá do velório da irmã. Mas sabe o que Pedro fez? Pedro chegou ali, subiu lá onde ela estava, depositado ali o corpo daquela irmã, e as irmãs ali chorando, né, todo mundo esperando. E Pedro então disse: irmãs, eu quero pedir licença para vocês um pouquinho. Tem como vocês me aguardar um pouquinho lá fora? E aí elas concordaram, né? Saíram todas. E aí sabe o que aconteceu? Vamos ver aqui na Bíblia, né? Deixa eu achar aqui o texto. Verso 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, o que Pedro fez? Pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe: viva! Eu fiz o desafio do paralítico. Eu devo fazer o segundo desafio? Nem o primeiro, né? A gente não aceitou, calcule o segundo, né? Olha a fé daquele homem, né? Olha a coragem de Pedro. Ele orou, ele buscou a Deus. E através da sua oração, ele chama por aquela mulher que estava sem vida. E ela então passa a viver novamente. Quem foi Pedro? Pedro foi um dos homens de maior destaque na igreja primitiva. Alguns irmãos, né, dizem que ele foi o primeiro Papa, né? Pelo fato, né, de Jesus ter falado que ele era a pedra da igreja. Mas Pedro não foi Papa, né, porque o Papa não pode casar, né? E Pedro era casado. Então isso aí derruba, né, por terra a questão do Papa. Mas que ele foi um grande destaque ali na igreja primitiva, ele foi. E ele se tornou um grande pregador. Infelizmente, ou felizmente, né, não sabe direito como se dizer, ele não morreu de morte natural. Não se sabe exatamente, né, a maneira como o apóstolo perdeu a sua vida. A tradição fala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas isso aí, tá, é a tradição que fala. Mas uma coisa é certa: Jesus falou para ele que ele iria pregar por um bom tempo, e ia chegar um tempo que ele ia estender as mãos dele, e ele seria conduzido por outras pessoas para um lugar que ele não
queria ir. Mas assim, ele iria glorificar a Deus através da sua morte. Você sabe o que quer dizer? Quem era o Pedro antes e quem se tornou Pedro depois? Aquele Pedro de antes que arrancava a espada para rachar um soldado no meio. Aquele Pedro que respondia as coisas antes de pensar. Agora é um novo Pedro. Ele se tornou um homem tão humilde que quando os homens chegaram para executá-lo, ele estendeu a mão e disse: pode me levar. Pode me levar que eu não tenho nada a temer. E assim ele entregou a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. É uma história fascinante, a história de Pedro. É um homem, né, que deixou um grande legado, um grande exemplo. E nós, né, com a nossa religião muitas vezes tão fraquinha, que nós possamos nos inspirar nesses grandes homens, né, nesses grandes heróis da fé. Tiveram as suas falhas? Tiveram. Nenhum deles foi 100% perfeito. Pedro teve também as suas falhas, mas ele se arrependeu. Ele buscou a Cristo. E por isso, a vida dele foi recheada, né, de grandes milagres ocorridos através do poder dos céus. Que Deus nos abençoe para que nós também, assim como o apóstolo Pedro, possamos ter essa mudança de vida, possamos ter essa conversão em nossa vida e não temer o futuro que nos espera. Amém? As trevas da noite
dos céus e da terra. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos apenas simples humanos, que muitas vezes nos atrapalhamos em nossas próprias ideias e decisões. Muitas vezes agimos como o velho Pedro, mas pedimos ao Senhor que nos ajude a agir como o novo Pedro. Que possamos, Senhor, através do Teu poder, sermos pessoas missionárias, pessoas que levem a Tua palavra, que possamos mostrar para o mundo com quem nós andamos, o Deus que nós caminhamos. Amém. E que a luz de Jesus Cristo possa refletir em nós, e aonde quer que formos, que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós um bom exemplo. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais e mais no Senhor. Que o Espírito Santo possa habitar em nosso ser, nos abençoando e convertendo os nossos corações dia após dia. Obrigado por tudo, Senhor, pelo sábado, pela oportunidade de estarmos aqui nesse tempo mais uma vez. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.